te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, sede propício os vossos fiéis e benigno, multiplicai neles o dom da vossa graça, para que, fervoroso na fé, esperança e caridade, persevere sempre vigilante na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a Palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a Palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, no versículo de 1 a 9. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e as sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas secaram, ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outra semente caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em terra boa e produziu a base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, nessa quarta-feira, a palavra de Deus hoje vem nos falar em parábola. Essa parábola é um texto muito bonito, né, das Sagradas Escrituras, do Santo Evangelho, muito conhecido e de uma bela expressão, e por isso uma facilidade muito grande para a gente também compreender o que Deus quer nos ensinar. Então Jesus ele sai, né, do seu conforto, ele é aquele Deus de saída, ele sai de casa e vai, né, lá às margens do mar, e ele então começa a falar a toda aquela multidão. Então a palavra de Deus hoje também é assim. Ela, através das nossas redes sociais, das nossas igrejas, de todos os fiéis mesmo que propagam a fé, então ela chega a muitos lugares, né? A muitas pessoas, são multidões que têm acesso à palavra.
E essa palavra, e essa semente, né? Então Jesus lança a semente. Ele fala nessa palavra, na parábola, de uma forma assim tão especial, que ele é o semeador. O semeador é Jesus. Jesus é aquele que semeia a palavra. E essa palavra, então, ela cai, ela é abundante. A semente é lançada de uma forma abundante, que não vai faltar semente para nenhum terreno, porque Deus ele ama a todos, mas ele sabe também que cada terreno pode frutificar de uma forma mais positiva e outras de uma forma mais negativa. E aqui então fala que algumas sementes, enquanto ele semeava, alguma semente caiu na beira do caminho. Quer dizer, na beira do caminho, aqueles que não estão buscando verdadeiramente a palavra, né? Porque fala aqui que os pássaros comeram a semente. Então, aquele que está à beira do caminho, que não está atento, aqui fala aquele que os pássaros vieram e comeram, e outras sementes. Quer dizer, então o próprio pássaro, a semente nem fecundou, porque ela caiu à beira do caminho. Quer dizer, um coração que escutou, um coração que estava de pé ao ouvir Jesus, porque a parábola aqui fala, o Evangelho fala que Jesus estava sentado na barca e a multidão de pé, né, de pé ouvindo, quer dizer, todos ouviram, quer dizer, cada um da sua forma. Então, por isso, esse que escutou a palavra não estava atento de forma nenhuma, porque caiu lá na beira do caminho onde os pássaros comeram a semente. Outras caíram em terreno pedregoso, quer dizer, aquele terreno que até escutou a palavra também, porque todos escutam a palavra, escutaram a palavra, mas aquela palavra, aquela semente que caiu naquele terreno, que é o nosso coração. Esse terreno era um terreno pedregoso, que não tinha terra suficiente, então até nasceu. Mas como não tinha terra para a raiz aprofundar, as sementes secaram e morreram. Outras sementes caíram em terreno cheio de espinho, né, cheio de mato. Aí o mato cresceu, quer dizer, a semente é a palavra, a santidade, aquilo que é bom, e o mato é o mal. Então, quer dizer, o mal ainda prevaleceu mesmo escutando a palavra. Mesmo escutando a palavra, quem prevaleceu foi os espinhos. E aí outras sementes caíram em terra boa, e aí produziu 100 por 1, 70 por 1, 30 por 1. A parábola desse evangelho, amados irmãos e irmãs, quer nos levar a entender esse sentido da nossa vida, que é essa procura. Nós vimos no evangelho de ontem, né? Essa procura do amado, né? Aonde colocaram? Eu levantei de madrugada para ver o meu amado, andei para encontrá-lo. E assim Maria Madalena também procurou o amado, porque ela precisava encontrar. E quando ela encontra, ela fala assim, eu vi o Senhor, e sai aí então anunciando. Assim então, amados, hoje a palavra de Deus quer nos levar a isso, a nos converter, porque todos nós temos a capacidade de encontrar com o amado, e quando a gente encontra com o amado, abre o coração e se torna então um terreno fecundo. O nosso coração precisa ser um coração onde a palavra de Deus é semeada. A palavra de Deus semeada no nosso coração, ela vai produzir frutos 100, 70, 30 por 1. E a palavra de Deus conclui o Evangelho dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então que nós possamos ouvir a palavra de Deus, e através desse ouvir a palavra de Deus, nós nos convertermos verdadeiramente, para que essa palavra possa, no nosso coração, nessa terra boa do nosso coração, produzir muitos frutos.
por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.